Boa tarde, pessoinhas. Então, vamos para a nossa aula de matemática, né? Do dia 18. Nós vamos dar sequência ao livro. Sequência no livro. Então, porcentagem e decimais. Lá na página 177. Porcentagens e decimais. Você já conhece o símbolo por cento? Ele indica por cento. Porcentagens aparecem em muitas situações do dia a dia. Observe, por exemplo, esse gráfico. O que faz uma pessoa sorrir? Situação de tensão. Resposta a um cumprimento ou interação social. Piada ou programa de comédia. Cantada ou paquera. Aí tem o gráfico ali. Tantos por cento, tantos por cento, tantos por cento. 60% é o mesmo que 60 sobre 100, ou seja, 60 centésimos, ou 0,6. 20% é o mesmo que 20 sobre 100, 20 centésimos, ou 0,2. 10% é o mesmo que 10 sobre 100, 10 centésimos, ou 0,1. 51% das meninas, turma do quinto ano A, e 49% dos meninos. Escreva 51 na forma fracionária e na forma decimal. Lembra lá, né, gente? Deixa eu pegar aqui. Forma em cima ali. 51%, então é o quê? 51 sobre 100, 51 centésimos e 0,51, né, gente? Facinho. Qual o percentual de meninas dessa classe? Então, vamos fazer 100, que é o total, menos 25%, que é dos alunos, e vamos saber o resultado, ok? Vamos ver um videozinho aqui agora. Olá, pessoal. Hoje eu vou mostrar para vocês como transformar porcentagem em fração e depois, consequentemente, em números decimais. Tá? É bem simples. Ó, aqui eu coloquei dois exemplos, 5% e 20%. Olha como é que é simples. O próprio nome diz, tá? 5%, ó, 5%. Olha que beleza. A própria porcentagem já me fala o que é esse cara em forma de fração. 5%. Ok? 5%. Tá? Uma outra dica também é o seguinte, não tem duas bolinhas aqui, pensem que essas duas bolinhas é 2 zeros, então 5 dividido por 100, ok? Embaixo a mesma coisa, 20%, então é 20%. Olha que fácil. Agora, para transformar, né, esse número aqui, que estava em porcentagem e foi passado para a forma de fração em número decimal, né, tem várias técnicas. A técnica que é muito utilizada é pegar o cara de cima e dividir pelo cara de baixo, ele vai te dar a forma de número decimal. Tá? Tem até um vídeo aí, se vocês quiserem verificar, tem transformações, frações e números decimais. Só que tem uma outra técnica, quando é porcentagem, que é mais fácil ainda. O que você tem que fazer? Você vai manter o cara de cima, no caso aqui 5, ok? E vai contar quantos zeros tem. Nesse caso aqui tem 2 zeros. Então você vai andar duas casas. Ó, você pensa que a vírgula está aqui. 1, 2. Aí você vem aqui e acrescenta o zero. Ok? Olha como é que é simples. Tem 2 zeros aqui embaixo. Você conta 1, 2. Você vai vir aqui, a vírgula está aqui. 1, 2. Se tivesse 3 zeros aqui, o que aconteceria? A vírgula estaria aqui. Você encontraria 1, 2, 3. Isso aqui ficaria 0,005. Tá? Então isso funciona sempre. E aí vamos transformar isso aqui também, ó, 20%. Então a mesma coisa, ó. Mantém o cara que está em cima e conta quantos zeros. Quantos zeros tem aqui? 2. Então você vai vir a vírgula está aqui. 1, 2. Beleza? Olha como é que é interessante. 5% ele já te fala que é 5% em forma de fração. E para você transformar em número decimal, só você colocar o cara de cima aqui, ok? Do jeito que ele está.
e contar duas casas, porque tem 2 zeros, então também aqui 1, 2. Por que é importante isso? Importante isso, vocês vão ver nos próximos vídeos, que para você achar 5% de um número, você pode transformar em um número decimal e multiplicar. Beleza, galera? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço. Isso, então entenderam? É bem fácil, né? Só ver onde que tá, quantos zeros tem, e ele já está falando 5%, 10%, 25%, ele já fala o que você vai colocar na forma fracionária, né? Então, veja como Carlos e Lígia calculam 10% de uma quantidade. Como 10% é 10 sobre 100, 10 centésimos, igual a 0,1, eu multiplico 0,1. Como 10%, a Lígia falou, como 10%, 10 sobre 100, 10 centésimos, igual a 1/10, eu divido por 10. Então, ela faz 1 dividido por 10. Calcule 10% de R$200, 10% de 30 quilogramas, 10% de 15 metros e 10% de 150 metros, desculpa, e 10% de 5 quilômetros. Lembrando que 5 quilômetros são 5.000 metros, né? Tem que pensar isso para fazer a continha ali. O percentual de cacau no chocolate é o que define o sabor. Observe a tabela. 30% ao leite é o mais doce e o mais consumido. 50% meio amargo apresenta pouco açúcar. 60% amargo apresenta o gosto do cacau acentuado. 80% alta concentração. O sabor é semelhante ao do café. E 99% cacau puro. O sabor apresenta um amargor salgado. Escreva os percentuais na forma de fração, depois simplifique as frações o máximo que possível, o decimal correspondente. Então, aqui é simplificação de fração. Lembra lá do videozinho que a prof fez de fração? Então, vai começar ali. 20%, o que vai ser? 20 sobre 100, né? Aí, o 20 sobre 100, eu posso fazer o quê? Eu posso fazer vezes o dividir por 2, né? Que vai me dar 2 décimos. E assim eu vou indo, até ficar, não conseguir mais simplificar. Qualquer dúvida, pede para a prof, mas a gente já fez isso lá na aulinha de fração. Na 5, na classe em que Lina estuda, 25% dos alunos são meninos. Escreva 25% na forma de fração e simplifique. Depois, escolha a alternativa correta. 25 sobre 100, que é 25 centésimos, aí vão fazer qual que é a simplificação da fração. Outro dia, Dona Teresa fez uma pizza deliciosa. Dividiu-a em 5 partes do mesmo tamanho. E eu comi um pedaço. Quantos por cento da pizza comi? Quantos por cento da pizza sobrou? Moleza, né, gente? A pizza foi dividida em 5 pedaços. 20, 40, 60, 80, 100. Eu comi um. Quanto que eu comi? Facinho. Trabalhando com a calculadora, pega uma calculadora simples e digite a seguinte sequência das teclas. 1000 dividido por 10. Que número apareceu no visor? Vamos fazer ali. E daí depois divide o resultado e vai fazendo os passos que ele vai seguindo ali. Vai fazendo com a calculadora. Mais um videozinho para vocês. E aí, moçada fera da matemática, tudo bem com vocês, meus amigos? Aqui novamente com você, o professor Revson Medeiros, aquele que descomplica tudo na matemática. E hoje tem um dos assuntos mais importantes, meu filho, desse 5º ano. É um assunto que você vai usar bastante até o final da sua vida. Eu não digo nem da vida acadêmica, mas no final da sua vida inteira. É um assunto chamado porcentagem. Isso mesmo. Hoje nós vamos aprender a trabalhar com porcentagem. Mas antes, vamos entender o que é que significa porcentagem? Olha, geralmente, quando nós usamos a porcentagem na matemática, essa porcentagem é usada para cálculo de desconto, de acréscimo, né? Os bancos trabalham muito com porcentagem, né? É um valor, é uma medida matemática usada para cálculo
cálculos, principalmente de valores, né, na qual você quer acrescentar, você quer diminuir, você quer ter um desconto. Imagina, quantas vezes você já passou numa loja com a tua mãe, né, e tinha lá um brinquedo lá, e você olha ali, mãe, aquele brinquedo ali, você ficou louco por aquele brinquedo. Aí tinha lá escrito assim, ó, olha, esse brinquedo tem um desconto de 10% para quem pagar à vista, né? Aí a tua mãe deu aquela olhada, será que eu compro, será que eu não compro? Então, a porcentagem ela é usada muito no comércio, né? No comércio a gente usa muito a porcentagem. Agora, o nome porcentagem veio de onde, professor? Veio do latim, da palavra percento. Percento quer dizer por 100, né? Então, porcentagem, o próprio nome já está dizendo, é alguma coisa por 100. Moçada, um detalhe aqui, ó. Por exemplo, 10%. O símbolo da porcentagem é esse aqui, ó. Essa barra inclinada com essas duas bolinhas. Então, 10%. Como é que eu represento isso matematicamente? Eu posso representar na forma de fração. Lembra que nós vimos lá atrás fração, né? Então, 10% é a mesma coisa que 10 por 100. Olha aí, ó, por cento, né? Do nome latino lá, da latina, né, que a gente viu. Então, 10 por 100. Então, posso representar qualquer porcentagem na forma de fração. Isso vai ajudar muito. Lembra que eu falei lá na aula de quantidade de fração, né, que você ia usar? Então, é agora. Beleza? Agora, vamos ver um exemplo aqui, para ver como é que funciona isso? Como é que você trabalha com a porcentagem? Olha lá. Vamos ver esse primeiro exemplo aqui, ó. Eu quero saber quanto é 20% de R$200. Vamos lá. 20% de R$200. Beleza? Como é que eu vou fazer esse cálculo, professor? Eu vou pegar o 200 e multiplicar pela porcentagem, ou seja, 200 multiplicado por 20%. Só que essa porcentagem você vai transformar em fração. 20% não é a mesma coisa que 20 sobre 100? Então vai ficar 200 multiplicado por 20 sobre 100. Olha o que eu posso fazer. Eu posso cancelar os 2 zeros de baixo com 2 zeros de cima. Aí vai ficar 2 vezes 20, 40. Então significa que 20% de R$200 equivale a R$40. Agora vamos colocar uma situação problema. Ó, nesse exemplo 2, vamos colocar uma situação problema. Vamos pegar um problema do dia a dia. Ó, acompanha comigo esse exemplo aí, ó. Uma loja vende um determinado produto a R$300. Mas se o cliente pagar à vista, ele ganha um desconto de 25% do preço total. Quanto pagará o cliente que comprar esse produto à vista? Beleza? Vamos ver então como é que fica essa situação? Vamos lá. Primeira coisa a fazer aí, o que é? Já que ele vai ter um desconto de 25% em cima do preço total, nós vamos primeiro ver quanto é 25% de 300. Então, o que a gente combinou? É só pegar o 300 e multiplicar pela porcentagem. 300 vezes 25%. Transformando 25% em fração, vai ficar o quê? 25 sobre 100. Cancela os zeros de cima com o zero de baixo. E aí, 3 vezes 25 dá 75. Então, quanto foi que o cliente pagou? R$75? Não. A loja vai dar um desconto de R$75. Viu? Porque ela vai dar um desconto de 25%. Então, já que ela está dando um desconto, eu vou pegar o preço normal, o preço anterior, e subtrair pelo desconto que é de R$75. Viu? Então, quando ele falar desconto, você subtrai. Se ele falar um acréscimo daquela porcentagem, você soma, né? Então, 300 menos 75 dá o quê? R$225. Esse vai ser o preço pago pela pessoa que for comprar o produto à vista. Não é que é legal, pessoal? Então, isso aí você vai usar bastante na sua vida. Porcentagem é um assunto que você vai usar o tempo todo, beleza? Espero que você não tenha tido dúvida nisso, né? E não esquece, hein? Tem que resolver exercício, senão não vai adiantar nada. Matemática tem que treinar. Um grande abraço para vocês, pessoal. Valeu e até a próxima. Isso mesmo. Então, ali, vocês viram como é simples, né? Ali ele fez um corte nos zeros e já deu a resposta da nossa questão que a prof pediu lá, quanto que é 10% lá de R$20. Praticamente ele deu a resposta. Lá na página 178, ele deu a resposta da questão lá, né? Então, aqui na página 180, 2 livros da biblioteca da escola. 2 livros da biblioteca da escola. 20% são romance,
Sabendo que há 350 livros na biblioteca, quantos são os romances? Veja como se pode calcular 20% de 350 em duas maneiras diferentes, como ele mostrou ali. Então, 20% de 350 é o mesmo que 1% de 350, 1 sobre 5. Então, ali ela calculou 1 quinto vezes 350, que deu 70. 350 dividido por 5, 70. Ou pode-se calcular 20% de 350 é o mesmo que 0,2 de 350. Então, 0,2 vezes 350 dá 70, que dá o mesmo resultado. Eu posso fazer das duas formas. Então, nessa biblioteca, há cerca de 70 romances. Calcule da maneira que preferir. Então, vocês vão calcular da maneira que vocês preferir ali embaixo as continhas, as operações. Então, 20% de 80, 25 de 60, 75 de 40. Leia a informação abaixo. Retirada de um jornal. A conta. Brasileiro é o consumidor voraz de sacolas plásticas. Lembra que a gente já estudou sobre isso, já fez até um textinho. 12 bilhões de sacolas por ano são consumidas no país. 20% são descartadas incorretamente. Elas entopem bueiros, poluem rios e mares. A degradação do plástico pode demorar 400 anos. Escreva em seu caderno o número 12 bilhões usando somente algarismo. Então, você vai colocar lá 12 bilhões. Quantos zeros tem? E vai colocar tudo ali. E 20% usando uma fração. Moleza, né? 20%, 20 sobre 100. 20% usando a fração decimal. 0, né? E ali embaixo, na sua opinião, o que é possível fazer para evitar que as sacolas plásticas poluam o meio ambiente? Fala lá, o que você acha? Fique sabendo. Jornais e revistas apresentam números grandes, escritos com vírgulas. Você deve estar pensando por que usar vírgula? A resposta é para simplificar a leitura. Dados oficiais do Censo 2010, realizado pelo Instituto de Geografia e Estatística, o IBGE, constatam que no Brasil tem 190,7 milhões de habitantes. Para fazer o censo, foram visitados 67,5 milhões de domicílios em 5.565 municípios no período de 1º de agosto a 31 de outubro de 2010. Veja como se lê o número 190,7 milhões. Então, ali tem 190 milhões e 700 mil pessoas. Pesquise no site ibge.gov.br, na seção IBGE, a população recenseada em 2010 da cidade e do estado onde você mora. Aí a prof vai deixar essa aqui como atividade lá do plural e vocês vão entrar, pesquisar o site e colocar a resposta lá para a prof, tá? Do nosso estado, Santa Catarina. Caçador. No mundo todo, 1,1 bilhão de pessoas vivem sem água potável. Escreva a quantidade sem usar vírgula. Então, vocês vão colocar o número ali com todos os zeros sem usar vírgula. E 3,3 milhões de pessoas morrem de doenças relacionadas à água todos os anos. Então, vai colocar os números lá. 3,3 milhões de pessoas. Então, como se lê? Lembrando lá em cima lá que como se lê o 197, vai escrever 3 milhões e 300 mil. Conta os zeros para saber se está certo. O crânio mais antigo da América foi encontrado em Lagoa Santa, Minas Gerais. Os estudos revelam que esse crânio, apelidado de Luzia, tem 11,68 mil anos. Escreva a idade de Luzia sem usar vírgula. Então, vou colocar lá, né, a idade de Luzia sem usar vírgula. Lá no Só para Lembrar, compare os números 20,03, 21,05, 21,12 e 20,15. Escreva na ordem crescente, do menor para o maior.
Com uma nota de R$5, comprei um saquinho de pipoca e 4 balas, gastando 2,25. Recebi de troco. Quanto recebi de troco? Vamos pegar 5,00 e fazer menos o que ele gastou, 2,25. Lembrando a vírgula embaixo de vírgula, número embaixo de número. E coloca o resultado. Rebeca gastou R$4,05 em uma loja. Representa esse valor usando algarismos. Então, vai colocar lá, né? Representar na forma de dinheiro. 4,05 centavos. Ganhei R$50 no aniversário do meu avô. Gastei 50% desse valor em um brinquedo. Quanto custou esse brinquedo? 50% é o quê? Metade. Quanto que ele gastou de valor no brinquedo? Metade de R$50. Ok? Na 5, o Brasil está entre os 10 países do mundo com maior população de idosos. Por isso, muitas leis estão sendo feitas para proteger os direitos dessas pessoas e garantir que elas tenham uma quantidade de vida melhor. Dados do último censo mostram, por exemplo, que no Brasil há aproximadamente 23,7 mil pessoas com mais de 100 anos. Desses, aproximadamente 3,5 vivem na Bahia, 3,1 vivem em São Paulo e 2,6 em Minas Gerais. Escreva sem vírgula os números que aparecem nesse texto. Sem vírgula, vamos colocar ali. Em grupo, converse sobre as medidas que podem ser tomadas para melhorar a vida da população idosa. Apresente essas ideias para outros grupos. Vocês vão fazer isso também lá no plural. A prof vai deixar uma perguntinha lá para vocês responderem. O que a gente pode fazer para melhorar a qualidade de vida da população idosa? E ali, a prof vai colocar lá, vocês vão colocar, a prof vai colocar no plural, umas imagens com os números para vocês escreverem na forma simplificada ali, de milhares, milhões e bilhões, ok? Número 7, veja que interessante essa informação sobre o poder dos insetos. Observe os dados dessa publicação e escreva na forma de porcentagem em números decimais o que se pede. A parte total dos seres vivos que os insetos representam e a parte que os insetos representam considerando o total de animais. Lembrando que na forma de porcentagem, de fração, a gente já sabe, 50 sobre 100 e depois é zero, na forma decimal é 0, alguma coisa. Você sabia que 10% do peso da criança é o máximo da mochila que a mochila pode pesar? O excesso de peso pode causar lesões e deformidades na coluna das crianças. Por exemplo, se uma criança pesa 30 quilos, o peso máximo da mochila deve ser de 3, pois 10% de 30 é 3 quilos. Quantos quilos você pesa? Aí você vai fazer a sua resposta. Você vai colocar quantos quilos você pesa, qual que é o peso da sua mochila que você pode carregar. Pese sua mochila numa balança e confirme se o peso está adequado. Então, vamos fazer lá, vamos dar um jeito de pesar ali, ou mais ou menos ver quanto que está pesando a mochila para ver se vocês estão dentro do certinho. Não fique sabendo, cerca de 8% dos municípios brasileiros, ou seja, 443 municípios, operam com coleta seletiva de lixo. Veja no gráfico a distribuição desses municípios por região. A porcentagem de municípios ativos, a região sudeste, 50% aparece localizada no gráfico, tá ali, 50%. Que cor da parte do gráfico mostra os 36% que representam o município da região? Então, você vai mais ou menos analisar que pedacinho ali são 36%. 10% que representam os municípios do Nordeste. 10% é um pouquinho menor, então eu vou colocar lá. 3% representam os municípios da região Centro-Oeste, que é menor ainda. E quantos por cento representam a região Norte? Com que cor ela aparece representada no gráfico? Então, vocês vão fazer ali, vão fazer 100
e começar a diminuir para ver qual que é o tamanho que está sendo utilizado ali por aquelas ali. Devo marcar as cores. E na sua opinião, você acha importante a coleta seletiva do lixo? Como é a coleta de lixo na sua escola e na sua casa? Escreve ali para a prof, tá? Esse também a prof vai deixar lá, que vocês vão escrever lá no plural daí, tá? Destaque os cartões do jogo da memória da página 325 e convide alguém para jogar, né? Porque os colegas não vão estar junto com você, mas convide alguém para jogar. Embaralhem todos os cartões, que devem estar virados para baixo sobre a mesa, e decidam a ordem de jogada. Cada participante, por sua vez, desvirar 2 cartões e o objetivo é formar pares. Então, lá na página 325 tem o jogo da memória lá. Destaca e joga, ok? Aí, lá na página de revisão, a gente vai fazer sobre os números decimais e medidas, então porcentagens, como a gente estava fazendo já na nossa aulinha, e terminando lá. Aí nós vamos pegar o nosso o nosso livro de tabuada, que a gente não pegou. Então, na página 26, 27, vão fazer ali as operações, né? E na página 28 e 29. Então, vamos fazer na página 26 e 27, 28 e 29. Ok? É isso aí por hoje. Nossa aula acabou. Vou fazer um lanchinho. Ok, pessoal? Qualquer dúvida, manda mensagem para a prof. Mas fração é facinho de fazer. Bem facinho, né? Ok? Beijos, fiquem bem. Até amanhã.